Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, deputado bolsonarista do Novo, tenta lacrar mudando os fatos, ganha uma lapada épica do deputado Leonel Hadi, e fica tão sem graça que apela pro Maduro no final. Espia. Se a gente olha para a perspectiva do que o Brasil precisa, a gente não precisa de uma competição de qual primeira-dama gasta mais, qual tem o gabinete mais inchado, né? Quanto de gasto do cartão corporativo a gente consegue colocar em sigilo, né? Quanto ministro a gente consegue colocar em esquema ali de sigilo de gasto, jatinho, quantos recordes de emendas parlamentares nós vamos pagar, qual é o tamanho do rombo que a gente consegue fazer nas estatais. É esse tipo de coisa que a gente está fazendo? É com uma competição de quem faz pior? Não me parece que isso seja de interesse do brasileiro. E é essa competição que me parece que o Ministério da Propaganda tenta estabelecer. Acho que ao Brasil interessaria muito mais a gente estar olhando para aquilo que deveria ser a obrigação do governo fazer diante de um cenário de crise fiscal, que é cortar gasto, é ter responsabilidade fiscal. E não fique toda hora inventando uma forma nova de arrecadar, uma taxinha que o ministro da Fazenda vire o taxade de meme, de tanto que está buscando mais arrecadação. E isso o governo não consegue, né? Quando a gente olha, por exemplo, o preço do dólar. O preço do dólar está aumentando, o dólar está reduzindo. Gente, não é o dólar que está aumentando ou o dólar que está caindo. É o real que está desvalorizando ou valorizando. Ou seja, é o retrato da incompetência do PT, né, que não entende nada de gestão, não entende nada de economia e que entende muito de gastar de qualquer jeito. Segundo os dados, então, que o Camozzato diz, que quando a moeda se desvaloriza é culpa da má gestão e quando o governo está com gastos descontrolados, então ele mesmo tem que saber, né, que o real foi a segunda moeda que mais se valorizou nos últimos 2-3 meses, né? Por quê? Não quero... Tu deu todas as explicações. Se a moeda se desvaloriza, né, ela tem uma responsabilidade da má gestão. Mas deixa eu terminar agora. Se a moeda se valoriza... Não, eu tô seguindo o que tu falou aqui. Eu tô seguindo a tua aula que tu deu aqui para as pessoas durante 15 minutos. A moeda real está se desvalorizando porque o governo é gastador, ele se atrapalha e não consegue gerir. Bom, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou nos últimos 2 meses. E o Brasil, pasmem, ele disse aqui que o Brasil está completamente desequilibrado, gasta demais. O Brasil foi o terceiro país que fez o maior ajuste fiscal nas contas no ano de 2024. Terceiro país. Tô mentindo? Não tô mentindo. Não tô mentindo que o real foi a segunda moeda que mais se valorizou e não tô mentindo que o Brasil foi o terceiro país que fez o maior ajuste fiscal, ou seja, cuidou das suas contas. Tanto é que a meta fiscal, né, foi cumprida pelo governo. E ainda, inclusive, distorceram a fala do Lula quando ele disse: cumprimos a meta fiscal, só não estamos dentro dos conformes porque tivemos a enchente no estado do Rio Grande do Sul e nós enviamos bilhões de reais, o que foi necessário para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. O que falaram? O Lula está culpando o Rio Grande do Sul porque ele é incompetente e não fica dentro, né, do teto fiscal. Então são coisas assim que me incomodam porque nitidamente, e o Camozzato sabe disso, ele sabe que o que ele está falando aqui é uma visão parcial que não está colocada no mundo real, porque no mundo real tudo aquilo que ele falou, o governo federal está fazendo, e está fazendo bem, e os dados são concretos. Por isso que o dólar caiu, por isso que o real se valorizou, por isso que o Brasil tem atraído investimentos estrangeiros, e é por isso que, no meu entendimento, o que nós temos aqui, de fato, é uma dificuldade comunicacional, mas, no meu entendimento, tem muito menos relação com a gestão por parte do governo Lula dessa comunicação do que a má-fé, do que a visão criminosa de determinados grupos que se utilizam de redes sociais, se utilizam de grupos de WhatsApp, se utilizam de Telegram, propagam uma série de informações distorcidas, deepfake, alterações de conteúdo do que foi dito, alteram, picotam, tiram do contexto, e aí fica difícil, porque daí tu mexe com o medo, tu mexe com as pessoas têm já uma predisposição naquela linha ideológica e fica muito difícil da gente fazer um debate sério com dados concretos daquilo que realmente está acontecendo no mundo real e não na pós-verdade, como nós estamos vendo nos últimos tempos. Por isso, tantas polêmicas que não fazem o mínimo sentido e fica até difícil da gente debater sobre elas, porque elas não se ancoram em dados concretos da realidade. É um achismo, é um sentimento. A direita hoje ela tenta novamente mimetizar e repetir esse fluxo, né, de que a economia vai dar um problema e que isso vai ser aquilo que vai gerar, né, uma coesão desse grupo para eles tentarem vencer uma eleição ou continuar o processo de golpe, porque eles já não acreditam em urna, eles já não acreditam nas instituições, eles já não acreditam em nada, só acreditam quando eles ganham. Quando eles ganharam agora as eleições municipais e tiveram, né, um avanço nas eleições municipais, eu não vi ninguém falando da urna eletrônica, não vi ninguém falando de fraude nas urnas, estava tudo certo. O problema é quando eles perdem a eleição. Aí eles lembram que, né, o código-fonte, isso e aquilo, e tentam todas as formas, né, não aceitar o resultado. Quando eles perdem, eles não aceitam o resultado. Quando eles ganham, engraçado, né, a esquerda aceita, né, pacificamente o resultado das eleições, mesmo existindo diversos pontos de compra de votos, etc. Né? A esquerda, tu diz brasileira.
Eu tô falando do Brasil, não tô falando da Tailândia. Se eu estivesse na Tailândia, talvez. Porque a esquerda aliada do Lula e da Venezuela não aceitou. Pô, a gente teve um debate sobre isso, hein, Camusato? Sobre o Maduro. Não, eu não vou trazer esse tema de novo. Não traz porque vamos botar aqui no chat o link. Ficou, né? Ficou feio pra quem segue. Mas vamos lá.